Quem viveu os anos 90 com certeza lembra dele. O cara tímido, atrapalhado, que de repente virava um tornado verde de carisma, confusão e muita risada. Sim, estamos falando de O Máscara, o filme que transformou Jim Carrey em uma verdadeira lenda da comédia e apresentou ao mundo uma das performances mais malucas e inesquecíveis do cinema. Lançado em 1994, esse clássico mistura ação, comédia, romance e efeitos especiais que para a época eram simplesmente inacreditáveis. A história gira em torno de Stanley Ipkiss, um bancário bonzinho e azarado, que ao encontrar uma misteriosa máscara antiga, acaba libertando uma força sobrenatural capaz de transformar qualquer pessoa no que ela realmente quer ser. No caso dele, um showman completamente fora de controle. E no vídeo de hoje, você vai descobrir como esse filme nasceu, os segredos dos bastidores, as curiosidades mais incríveis, os improvisos de Jim Carrey e até como os efeitos visuais mudaram o cinema nos anos 90. Vamos também falar sobre o elenco, o sucesso gigantesco, a sequência que quase acabou com a franquia e o porquê Máscara continua sendo tão amado até hoje. Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque hoje a gente vai mergulhar fundo nessa loucura verde que marcou uma geração inteira. Jim Carrey foi a escolha perfeita e barata. Quando O Máscara começou a ser produzido, Jim Carrey ainda não era o astro milionário que o mundo conheceria logo depois. Ele vinha de pequenos papéis e só tinha acabado de estourar com o filme Ace Ventura, um detetive diferente, que foi lançado alguns meses antes. Por isso, o estúdio o contratou por apenas $450 mil, um valor considerado baixo até para a época. Mas o destino mudaria completamente a vida dele com o filme O Máscara. O sucesso foi tão gigantesco que logo em seguida Jim Carrey passou a cobrar $20 milhões por filme, se tornando um dos atores mais bem pagos dos anos 90. Pouco CGI, muita atuação física. Uma das coisas mais surpreendentes sobre O Máscara é que muita gente acredita que o filme foi feito com toneladas de efeitos digitais. Afinal, o personagem faz coisas impossíveis, olhos soltando, língua gigante, corpo elásticos e muitas outras coisas. Mas a verdade é que grande parte da magia veio do próprio ator Jim Carrey. Naquela época, lá em 1994, o CGI ainda estava engatinhando e era caro demais. Então a equipe decidiu usar os efeitos visuais apenas como um toque final para dar polimento nas cenas. O resto era quase 100% expressão corporal e talento puro de Jim Carrey. Os técnicos de efeitos chegaram a dizer que em alguns momentos Jim Carrey fazia expressões tão absurdas e elásticas que parecia um efeito digital natural. O ator conseguia distorcer o rosto, movimentar o corpo e exagerar nas caretas de um jeito inacreditável, que a pós-produção quase não precisava mexer em nada. O filme foi indicado ao Oscar. Pois é, pouca gente lembra, mas O Máscara foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais em 1995. E olha, não é todo dia que uma comédia de humor maluco entra nessa categoria, hein? O motivo foi simples, o filme foi tecnicamente revolucionário. A equipe lendária da industrial Light Magic, a mesma responsável pelos efeitos de Star Wars e Jurassic Park, conseguiu misturar de forma perfeita animação digital e atuação real. Eles criaram algo inédito para a época, efeitos de cartoon dentro de um filme live action. E o mais incrível é que tudo isso foi feito lá em 1994, quando a computação gráfica ainda estava dando seus primeiros passos. E mesmo competindo com gigantes como Forrest Gump e True Lies, O Máscara mostrou que a comédia também podia ser um espetáculo visual. O sucesso gigantesco com um orçamento modesto. É difícil acreditar, mas O Máscara, um dos filmes mais lembrados dos anos 90, custou apenas $23 milhões para ser produzido. Para a época, isso era um valor até modesto, especialmente se comparado com produções de ação ou fantasia do mesmo período. E quando o filme chegou lá em 1994, ele simplesmente explodiu nas bilheterias. O público se apaixonou pela mistura de comédia, romance e efeitos especiais, e claro, também se apaixonou com a atuação de Jim Carrey. O resultado, o filme arrecadou mais de $350 milhões no mundo todo. Isso fez dele um dos maiores lucros da década de 90, especialmente se tratando de uma comédia, que olha lá, raramente atinge números tão altos. A estreia de Cameron Diaz. Hoje é impossível imaginar O Máscara sem Cameron Diaz no papel de Tina Carlyle, mas o mais curioso é que ela quase não entrou no filme. Originalmente, o papel tinha sido pensado para a atriz Anna Nicole Smith,
que na época era muito famosa e já estava praticamente confirmada no papel. Mas tudo mudou quando os produtores, por acaso, viram Cameron Diaz saindo de uma agência de modelos. Eles ficaram tão impressionados com o carisma dela e, mesmo sem experiência como atriz, decidiram arriscar e convidaram ela para um teste. E aí começa a parte incrível. Cameron Diaz precisou fazer não um, nem dois, mas sim 12 testes para convencer o estúdio a desistir da escolha original. Foram dias de audições, retornos, inseguranças e muita persistência, até que, faltando apenas uma semana para o início das gravações, ela recebeu a confirmação. Cameron Diaz seria Tina Carlyle. E assim, numa reviravolta digna de cinema, uma jovem modelo fez sua primeira atuação e virou um dos maiores ícones dos anos 90. O Coco Bongo existe na vida real. Uma das partes mais marcantes de O Máscara é sem dúvida aquele clube maluco, cheio de músicas, acrobacias, confetes e caos organizado, o famoso Coco Bongo. E olha que incrível, ele realmente existe na vida real. O Coco Bongo é uma balada famosíssima em Cancún e também em Punta Cana, conhecida por shows espetaculares, dançarinos, acrobatas, telões gigantes e uma energia que parece que você entrou direto no universo do Máscara. E tem um detalhe importante que muita gente acredita, pois se espalhou muito na internet nos últimos anos, de que Jim Carrey era o dono do Coco Bongo, e na verdade é que Jim Carrey não é o dono do Coco Bongo. Esse rumor ficou famoso com o tempo, e provavelmente porque a estética do lugar lembra demais as cenas do filme, mas oficialmente não tem relação com Jim Carrey ou com a produção de Hollywood. Mesmo assim, o clube virou um ponto turístico obrigatório, e até hoje, quem vai lá jura que tá vivendo uma cena do filme. A série animada do Máscara. Após o enorme sucesso do filme lá em 1994, o estúdio decidiu expandir essa loucura toda e lançou a série animada. A ideia era continuar exatamente no mesmo universo do longa, mantendo o mesmo clima, humor e toda aquela energia caótica que o personagem trouxe para o cinema. A série seguiu a continuidade do filme e acompanhava as novas aventuras do Stanley Peace, usando a máscara e enfrentando vilões ainda mais malucos. A série seguiu com aquele estilo exagerado dos desenhos dos anos 90 e fez bastante sucesso, e acabou durando 3 temporadas, sendo exibida de 1995 até 1997, garantindo ao Máscara um lugar especial na memória de muita gente que cresceu assistindo TV naquela época. Em 2005, lançaram O Filho do Máscara, só que dessa vez não tinha Jim Carrey, não tinha o charme original e, sinceramente, não tinha nada do espírito do primeiro filme. Aliás, o Jim Carrey até foi convidado para voltar, mas recusou o papel. Ele sempre disse que não curte repetir personagens só para ganhar dinheiro e que o primeiro filme já tinha sido perfeito como era. No lugar dele, entrou Jamie Kennedy e a história focava em um bebê com poderes da máscara. Uma ideia até curiosa, mas que acabou ficando estranha e exagerada demais. E para piorar ainda mais a situação, O Filho do Máscara teve um orçamento gigantesco. Estima-se que o estúdio gastou entre 84 e 100 milhões de dólares para fazer o filme, mas sabe quanto ele conseguiu arrecadar no mundo todo? Um pouco mais de 57 milhões de dólares. O filme foi detonadíssimo pelo público e pela crítica, rendeu várias indicações ao Framboesa de Ouro e hoje é lembrado como um dos piores exemplos de sequência que ninguém pediu. E agora que você já relembrou um pouco do filme, já conheceu também um pouco dos bastidores e curiosidades, vamos dar uma olhada no elenco que deu vida a esse filme. Quem eram, o que faziam ali e aonde estão agora. Quando fez O Máscara, Jim Carrey tinha 32 anos, isso mesmo, e estava explodindo em Hollywood. Hoje, Jim Carrey tem 63 anos e segue ativo no cinema e na televisão, trabalhando em projetos selecionados. Nos últimos anos, ele viveu o vilão Dr. Robotnik na franquia Sonic, e sempre que retorna às telas, mostra que ainda tem todo aquele carisma e energia que marcou sua carreira. Cameron Diaz fez sua estreia no cinema com O Máscara e não poderia ter sido mais impactante. Com apenas 21 aninhos na época, ela roubou a cena como Tina Carlyle e rapidamente se tornou um dos rostos mais desejados de Hollywood. Nos anos seguintes, ela continuou fazendo filmes que marcaram uma geração, Quem Vai Ficar com Mary, As Panteras, Tudo para Ficar com Ele e vários outros projetos. Hoje, Cameron Diaz tem 52 anos. Ela passou um bom tempo afastada do cinema, focando na família e em seus negócios, mas recentemente ela decidiu voltar às telas e já tem projeto em andamento, mostrando que ainda tem muita estrela para brilhar.
Peter Green, que fez o papel do vilão que queria dominar tudo em O Máscara. Ele entregou um dos antagonistas mais marcantes dos anos 90, com aquele visual intimidador e presença forte. Na época das gravações, ele tinha cerca de 38 anos. Green continuou atuando após o filme. Hoje, Peter Green está com seus 60 e poucos anos e segue trabalhando de forma mais discreta, fazendo papéis menores e participações pontuais. Mesmo assim, seu rosto e seu jeito ameaçador continuam sendo lembrados até hoje. Peter Wygart deu vida ao Tenente, aquele policial durão, desconfiado e sempre a um passo atrás das loucuras do Máscara. Em O Máscara, Wygart já era um ator experiente, com cerca de 47 anos na época das filmagens. Ele vinha de trabalhos importantes em Hollywood. Depois do sucesso do filme, Wygart continua construindo uma carreira sólida tanto na TV quanto no cinema, fazendo participações em diversas produções. Hoje, ele está com aproximadamente 78 anos de idade e segue ativo na indústria, apesar de aparecer com menos frequência. Ainda assim, ele é lembrado como aquele ator versátil e talentoso que sempre entregava em personagens marcantes. Amy Yasbeck. E claro, não dá para esquecer da repórter. Na época das gravações, Amy estava com cerca de 30 anos de idade e já vinha construindo uma carreira na comédia, principalmente pelo filme O Pestinha. Depois de O Máscara, ela continuou atuando em séries e filmes, mas nos últimos anos ela tem mantido uma vida mais reservada, aparecendo com menos frequências na tela. E esse é o elenco que fez O Máscara acontecer. Risadas, caretas, efeitos práticos e aquela energia dos anos 90 que a gente lembra com muita saudade. E se você já assistiu ao filme, então comenta qual personagem você mais gostava. E se ainda não assistiu, fica aqui a minha dica para vocês assistirem. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e, claro, ativar o sininho para não perder o próximo vídeo cheio de nostalgia e curiosidades incríveis. Então, até o próximo vídeo.